Terça-feira, o nosso Cidade Alerta Londrina está no ar neste dia 16 de fevereiro, mostrando mais uma execução em Londrina. Foi agora há pouco, numa rua pacata, tranquila do Jardim Olímpico, na zona oeste da cidade. O Anderson da Silva Melo, de 28 anos, com várias passagens pela polícia, estava ali no quintal de casa. Você percebeu ali aquele portão vazado e, de repente, diz que algumas pessoas começaram a passar de carro. Deram várias voltas no quarteirão. Na última delas, dispararam pelo menos 10 vezes. Ele foi atingido por 6 tiros. Caiu gravemente ferido ali, na entrada da casa. E aí familiares desesperados ligaram para o SEAT, pediram socorro. Infelizmente, ele morreu a caminho do hospital, ainda dentro da ambulância. Polícia no local, polícia civil, polícia militar, todo mundo investigando essa história. E, obviamente, a polícia começa a investigação pela possibilidade de um acerto de contas. Por que você está dizendo isso, Juliano? A informação que a gente tem é de que ele tem pelo menos 5 passagens pela polícia. Tinha a última delas há pouco tempo, por porte ilegal de arma, uma passagem em Cambé. E até por conta disso, as relações dele com o crime são, nesse momento, a principal possibilidade para essa execução. Ele estava dentro de casa. Era alguém que sabia onde ele morava. Com certeza essas pessoas passaram 1, 2, 3 vezes no quarteirão. Você viu ali que o muro é vazado, ó. Essa grade. Tiveram a certeza que ele estava lá e aí dispararam. Mas de uma única vez, uma rajada com vários tiros e ele acabou sendo atingido por 6 desses disparos. O corpo foi levado agora para o Instituto Médico Legal. Obviamente que, Juliano, podem não ser 6 tiros? Podem. Podem ter buracos, orifícios ali, como costumam chamar os peritos, os policiais, de entrada e saída de uma mesma cápsula. Fato é, Pedro Marconi, você esteve no local e essa possibilidade de uma execução, de uma vingança, de um acerto de contas, começa na investigação por um bate-papo, por um depoimento prestado pela família. Obviamente que hoje ninguém tem a mínima condição de conversar com o pessoal da Delegacia de Homicídios, a família está enlutada e, independente dele ter ou não ligações com o crime, tem uma família, tem uma esposa, tem um pai, tem uma mãe, tem gente chorando agora e a família não tem culpa alguma da conduta do cidadão. E outra, a gente não deseja para ninguém uma morte dessas, né, Pedro? A gente quer que a pessoa acerte as contas com a justiça, mas dentro da lei. Essas pessoas então estavam circulando ali no entorno da casa. Alguém já tinha percebido isso, Pedro? Vizinhos notaram que esse carro estava fazendo movimentos estranhos por ali? Boa noite. Boa noite, Juliano. Os vizinhos, assim como os parentes desse rapaz, estranharam a movimentação desse carro, um HB20, só que nem desconfiavam a real intenção desses ocupantes. Nessa última passagem dele pela rua do basquetebol, no Jardim Olímpico, zona oeste da cidade, eles pararam o carro e foram direto até onde estava o rapaz, o Anderson, disparando diversos tiros. Eles descarregaram as armas. E segundo familiares dele, os 3 estavam armados. E isso dá até para se imaginar e comprovar com os diversos projéteis que foram encontrados ali na rua, na calçada, também com as marcas das balas que ficaram cravejadas nas paredes dessa casa em que ele vivia com a família e também nas grades e no portão. Então quem foi lá, Juliano, tinha certeza e queria ter certeza de que ele iria morrer. Então inicialmente ele sobreviveu, só que no caminho para o hospital não resistiu e faleceu. Essa história toda, obviamente, a partir de agora, vai receber uma atenção especial da Delegacia de Homicídios, uma conversa ali com vizinhos, com pessoas próximas. A placa, né, Pedro? Se alguém anotou a placa desse HB20, onde os criminosos estavam, tudo isso passa a ser investigado a partir de agora. Essa última passagem dele por posse ilegal de arma em Cambé, Pedro, talvez seja, e eu estou falando por algo que a gente costuma rotineiramente acompanhar, talvez seja a menor das possibilidades para a polícia investigar. A gente não teve acesso às demais passagens policiais dele
as demais crimes que ele teria cometido, os registros, mas se houver alguma coisa ligada ao tráfico de drogas, aí é aquele acerto de contas que a gente costumeiramente vê. Lá no local, você chegou a ouvir mais alguma coisa, Pedro, de passagens, de envolvimento com o crime, além desse porte ilegal de arma? Ele já teria fugido da prisão uma vez, foi uma das passagens, e ele recentemente deixou a cadeia. Então talvez esse acerto de contas também tenha relação com essa passagem dele pela cadeia, já que ele deixou esse espaço recentemente e voltou a morar com a família. Então é uma pessoa aí que estava presa até esses dias e ganhou liberdade recentemente. A gente sabe que às vezes uma briga que começa lá dentro, a cobrança é aqui do lado de fora, né, Pedro? Obrigado pelas suas informações e eu mostro agora a reportagem do Pedro no local. O Cidade Alerta Londrina está no ar, infelizmente, para mostrar que a tarde desta terça-feira foi de extrema violência em Londrina. O rapaz ficou caído na rampa de entrada da casa, sendo amparado por parentes e logo depois por socorrido pelo SIAT. Com muita perda de sangue, também foi necessária a presença da equipe médica do SAMU no lugar. Nos muros e portões da residência, as marcas dos tiros, que por pouco não atingiram outras pessoas que estavam no imóvel. Diversos projéteis ficaram espalhados na calçada e rua, sendo recolhidos pelos policiais militares. Segundo testemunhas, 3 homens em um carro modelo HB20 passaram aqui pela Rua do Basquetebol algumas vezes. Na última, pararam e descarregaram as armas contra o rapaz que estava sentado em um banco naquela área. Ele ainda tentou se proteger, mas não conseguiu e acabou ferido. Na sequência, o trio, que estaria totalmente armado, fugiu e não foi mais localizado. O indivíduo estava sentado em frente à residência, conversando com alguns amigos, e de um veículo desembarcaram 3 indivíduos que efetuaram vários disparos e acertaram a vítima. Anderson da Silva Melo, de 27 anos, foi baleado com 6 tiros. Ele morava na casa onde aconteceu o ataque junto com a família. 4 tiros nas costas, um na coxa e no braço. Perdeu muito sangue? Perdeu bastante sangue. Após ser estabilizado dentro da ambulância, o rapaz foi levado para a Santa Casa de Londrina. Mas no caminho, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, morrendo dentro da viatura. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. No caminho ele entrou em parada, né? A gente parou a ambulância para fazer os devidos cuidados. Fez de tudo, mas infelizmente não teve jeito. Anderson já tinha várias passagens pela polícia e deixou a cadeia recentemente. O caso agora será investigado pela Polícia Civil. Se alguém tiver alguma informação acerca desse caso, por favor, denunciar. Disque denúncia 197. Tá aí, gente. Vamos acompanhar as investigações, tá? Uma outra máxima que existe entre a Polícia Civil é de que em 48 horas, quase 70% dos casos de homicídio são esclarecidos no calor dos fatos ainda, antes que a história toda baixe a poeira, né? Vamos aguardar, a gente segue acompanhando essa história 6 e 8. Boa noite.